Foi, pronto. Começou a gravar? Vamos lá? Então, aula síncrona 11. Vamos lá. Tainá? Parará. Tainá, é que tem uma outra pergunta que que tem 2 slides aqui da Pissarás. Talvez uma pergunta para guiar a próxima aula, professor, o que acontece com os plásticos quando são reciclados mecanicamente em termos de propriedades? Por exemplo, os plásticos são fragmentados, fundidos, resfriados, e o que tudo isso provoca nos materiais que fazem eles perderem suas propriedades e qualidade. Bom, o pipeline realmente é isso: coleta, separação, fragmentação, fusão dentro do processamento, em geral uma extrusão, que eu mostrei na aula do processamento, né? Extrusão é a ferramenta básica. Da extrusão, a gente tem uma etapa de injeção, quando é para outra coisa. Termoformagem não usa extrusão, algumas outras não usam extrusão. Rotomoldagem. Mas a extrusão é uma base para várias. Extrusão sopro, extrusão com injeção. Então, tem um monte de coisa que dá para fazer. Mais um tipo de extrusão. Mas é isso, você coloca o plástico fragmentado dentro de um canhão que tem uma rosca, que a gente chama de rosca sem fim, que ela fica mexendo, né? É igual ao parafuso. É que no parafuso, que a gente coloca em algum lugar, quem não mexe é a parede, quem não mexe é a madeira. Aí o parafuso mexe. A rosca sem fim é ela que mexe, a máquina fica parada. E depois ele é pelletizado, e o pelletizado, o pellet, ele vai ser comercializado. Ou você pode injetar já direto da extrusão. Você pode pegar o plástico reciclado, misturar com virgem em geral e já injetar. Mas é esse pipeline aí. Agora, o que faz eles perderem a propriedade é a degradação. É a degradação. Então, eu selecionei 2. Para mim, a Aline falou do e-mail. Sim, Aline, eu ia te responder quando chegasse o seu slide, eu ia lembrar. Eu vou entrar em contato com o pessoal, vou marcar com eles. Recebi sim, não consegui responder ainda. Vi aqui a mensagem. Valeu, Aline, obrigado, viu, pela sugestão, por fazer contato com o pessoal. Bom, mas voltando aqui para a Tainá, eu coloquei 2 condições que eu pensei um pouco, e assim, as 2 condições que eu acho mais relevantes para destacar, porque a perda de propriedade tem uma série de pais e mães. Mas eu acho que, basicamente, a gente pode colocar como principais a degradação termomecânica, que é colocar mais um processamento para ele perder propriedade. Então, toda vez que você processa, funde e passa por essa rosca sem fim, ele está passando por um cisalhamento. E como as cadeias poliméricas são todas enoveladas, entrelaçadas umas com as outras, quando você puxa uma que está num nó com outra cadeia, você acaba colocando uma força que permite a quebra da ligação. Você pode ter quebra de ligações durante o processamento. E aí, se você tem quebra de ligação durante o processamento, fatalmente, você vai ter degradação. A gente viu na aula de propriedades físicas como o plástico sofre com a perda, com a diminuição da massa molar. Então, a degradação termomecânica é uma delas, é um dos problemas. E o outro problema é que quando você faz o plástico a partir do material virgem, você tem um plástico novinho, sem problema. Quando você faz o processamento a partir do plástico reciclado, você está pegando um material que já está degradado. E quando ele tem produtos de degradação, a gente diz que eles são os pró-degradantes. Então, tem aditivo que é pró-degradante, no caso dos óxidos degradáveis, a gente chama ele de pró-degradante, mas tem substâncias que já são consideradas pró-degradantes também, que é a carbonila, por exemplo, ou qualquer radical. Vai estar cheio de radical no material reciclado. Vai estar cheio de carbonila. Carbonila é um coletador de ultravioleta. E aí você fomenta a degradação. Então, o fato de você ter começado um produto novo, um material cheio de produtos de degradação, que podem tornar degradantes, é um fator responsável pela perda de propriedade. E aqui,
tem um fato que eu acho que eu já citei em outras perguntas, já discutimos isso, mas acho que é importante levantar. Você tem uma carga adicional, para não perder tantas propriedades, uma carga adicional de aditivos. E aí você tem um potencial aumento da carga tóxica. Tá bom? Eu acho que esses são os comentários. Não sei se eu respondi, Tainá. Levanta aí, eu vi que você está por aí. Maravilha, professor, perfeito. Obrigada demais. Sim, clareou muito. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Professor, Oi. só aproveitar antes de passar para a próxima, a Fabiola mandou uma mensagem aqui falando que ela mandou um e-mail para você em relação às informações acadêmicas. Eu achei que eu respondi um e-mail ontem. Será que não foi para você, Fabiola? É em relação à validação da disciplina? Fabiola? Alguém aí está com dúvida em relação à validação da disciplina? Eu mandei num dos e-mails iniciais o plano de ensino, né? O plano de ensino, não é plano de ensino, como é que chama? A ficha da disciplina, que é o que eu tenho aqui. Essa ficha da disciplina vocês podem mandar junto com o certificado da instituição para validar a disciplina no programa de pós de vocês. Se é em relação a isso, Fabiola, dá uma... eu acho que eu respondi, mas talvez tenha escapado. Se puder reenviar o e-mail, tá bom? Ou também pega o microfone na hora que você quiser, que eu acho que esse é um tipo de dúvida que mais gente tem aqui na disciplina. Vai aproximando o fim da disciplina, essa dúvida vai ficando mais permanente. Bom, Luciano Ribeiro Rodrigues. Obrigado, Glaucia, por chamar a atenção aqui. Unifal. Penso que a legislação brasileira é muito voltada à qualidade de plástico, durabilidade e outras propriedades físicas, que, na verdade, são as exigências mínimas do mercado, ou seja, padrões de qualidade. É evolução dos direitos do consumidor. Então, isso é regulado mesmo, para a gente não comprar qualquer bobagem. Isso não é só a legislação brasileira, é mundial. Então, eu acho que o problema, concordo com você, e eu acho que a questão é essa. A questão ambiental não foi levada em consideração na regulação. Agora, esse continua. O Brasil deveria ser protagonista na luta pelo reconhecimento da Global Change, adotando a logística reversa obrigatória aos produtores de plástico, bem como uma exigência de pesquisa acerca de plásticos menos impactantes. Concordo totalmente. Eu acho que a logística reversa, inclusive, a tentativa de implementar a logística reversa, acaba levantando aqueles produtos que são difíceis de gerenciar como algo com circularidade. Nesse caso, a logística reversa, inclusive, ela levanta umas bandeirinhas vermelhas para aqueles produtos que podem ser os produtos de preocupação que a gente não tem. Assim como foi levantado, acho que pelo Balesteiros, a questão dos anexos de substâncias químicas, tem uma proposta de anexo de produtos de preocupação, não é só substâncias de preocupação. E aí, a gente precisa ter critérios, e isso é uma briga gigantesca nesse tipo de discussão. E aí, a logística reversa provavelmente vai ser um mecanismo que vai ajudar a desnudar os produtos que são de difícil circularidade. E em relação aos plásticos menos impactantes, eu usei um recurso que eu tenho visto para humor, não foi para humor, mas eu coloquei aquele taxado. E eu estava escrevendo, plásticos menos impactantes tem, já fiz um erro de concordância aqui, tem conexão forte, mas não obrigatória com a bioeconomia. Quando eu reli isso, eu pensei que não é tem. Eles poderiam, desculpa o erro, poderiam ter conexão forte, mas não obrigatória com a bioeconomia. Aí eu mantive taxado só para dizer que eu fico com essa questão, que é, assim, plásticos menos impactantes, não necessariamente eles têm uma conexão forte com a bioeconomia. Eles poderiam ter. É uma opção que a gente faz como proposta de estratégia de país, de economia, inclusive, que o Brasil tem feito, né? Tem levantado essa bandeira.
Mas não é obrigatório, porque a gente pode ter plásticos menos impactantes que não estão relacionados com a bioeconomia. Então, isso é uma coisa que pode ser feita. Né? A gente pode, tem muitos planos para transformar embalagens descartáveis em embalagens reusáveis. Isso não necessariamente às vezes é uma questão de design apenas. E de implementar a logística reversa com qualidade. E aí você não necessariamente está associado à bioeconomia. Mas eu gosto de imaginar que o Brasil tem essas... Quando você falou em protagonista na luta, Luciano, eu sempre associo a bioeconomia. Então, eu coloquei isso aqui. Você abriu aí, Luciano? Quer falar alguma coisa? Abri aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos e a todas. É o que eu falei, né? Aí o senhor até continua aí falando, né? Já na sequência, né? O contraponto, né? Eu achei que é o mais, né, importante aí. Realmente, né? Tem que ter alguma movimentação mesmo, né? Em termos mundial, para depois, né? Do todo pro particular, né? Vamos colocar assim. Mas é uma pena que demora demais, né, para acontecer. É isso que eu penso, né? Eu compartilho com a sua preocupação. Eu sempre acho que a reação ela é muito mais lenta que a ação sempre, quando se trata da poluição. Quando se trata do impacto ambiental. A gente impacta muito mais rápido porque a gente tem condição de remediar ou prevenir o impacto. Em algum momento, a gente vai ter que virar a chave e parar de ter uma ação reativa para ter uma ação ativa, de prevenção. A gente vai ter que aprender com isso, ciência e a política pública vai ter que evoluir para isso. E o que eu coloquei, assim, agora relembrando, né, minha ideia, bioeconomia, concordo demais, exatamente, o caminho é esse mesmo. E também eu fico pensando, né, que nem nós já tivemos aula que o senhor falou, essa questão do plástico biodegradável, né? Não é uma certeza, né? Mesmo biodegradável, demora, né, para degradar e talvez não atinja, né, o que a gente vislumbra, né, de que seja correto. E nós aqui, nós temos tanto materiais aí, coisas que ainda a gente nem sabe, né? A gente sempre fala, né, da floresta amazônica e a gente já teve o ciclo da borracha, temos tanta coisa aí que a gente nem conhece, que de repente poderia a gente utilizar aí e realizar mais pesquisa para desenvolver a partir do Brasil mesmo, né? É uma pena que é o que eu quis colocar aí também. O mercado mesmo, as exigências são estritamente comerciais, né? Questão de padrão mesmo. Então, não vejo tanta vontade em mudar o quadro, né? O que a gente espera é que com o tratado as exigências comerciais envolvam os impactos ambientais. Porque aí vai ser um tratado com impacto, com potenciais impactos de comércio, né? Principalmente internacional. Então, porque nós temos uma legislação, tipo a questão de, vamos colocar, agrotóxico, né? Ela é super pesada, é interessantíssima, sabe? E eu acho que o plástico deveria caminhar no mesmo sentido, sabe? Agrotóxico, se é encontrado uma embalagem de agrotóxico numa lavoura, né, numa fazenda, ali já está configurado o crime, né? De ter deixado de qualquer jeito, de não ter realizado a logística reversa. Então, acho que deveria ter esse tipo de exigência também, né? Claro que a gente, que nem nós já falamos aqui, o plástico está em tudo, né? A gente usa o tempo todo. Então, vai ter que ser uma mudança muito drástica, né? Concordo. E eu acho que a Tainá vai levantar alguma questão aí. Vai ser sobre isso, Tainá. Eu não, só queria complementar, professor, você falou do ciclo de vida, né? E o Luciano está falando dessa questão econômica. Eu vi agora cedo, antes de entrar aqui na aula, eu estava dando uma zapeada lá no LinkedIn, e aí eu vi um vídeo, tem uma rede, uma coalizão de cientistas sobre o Tratado Global, né?
da poluição por plástico, e eles estão falando que, eu acho que, inclusive, é o que eles parece que vão tratar agora em Busan, que era tipo de colocar justamente essas externalidades que o plástico tem causado para dentro dessa conta, né? Que alguém fez uma pergunta aí, não sei, deixa que você vai passar depois, que se é justo, né, cobrar os países, né, pressionar os países em desenvolvimento, que não são eles que estão, enfim, né, com exceção do Brasil, né, que é um grande produtor de plástico, né, que também que é do sul global, mas eu acho que, de um modo geral, acaba sendo o receptor desse passivo todo, né, então, entrar nessa conta, as externalidades, eu achei muito interessante esse tema, esse conceito, né, de colocar os impactos, né, nessa conta da poluição, né, porque ninguém pensa nisso. O André também comentou aí sobre a falta de reciclabilidade de alguns, então acho que é por aí mesmo, né? É muito revoltante isso. E aproveitar, professora, assim, eu achei excelente, até comentei que achei excelente essa aula. Eu estava assistindo ontem à noite aqui, fiquei super empolgada, ansiosa para a aula de hoje cedo, achei muito boa. A sua aula, A aula assíncrona de hoje? a aula síncrona, isso sobre o tratado. E fiquei muito curiosa também com aqueles slides que você falou que você fez que você fez essa aula numa edição anterior, que você explicou sobre os plásticos problemáticos, o avoidable, não sei o quê. E, enfim, fiquei muito curiosa também para ter acesso a essa aula. Não sei se você pode compartilhar depois. Ela E tá no no YouTube? YouTube. Vou ver se eu separo elas. Fica até um registro histórico, né? Porque era um comentário Ah, do legal. primeiro draft. E ele Uhum. evoluiu muito, né? Ou Sim, sim. involuiu, não sei, depende do comentário, depende de quem está avaliando. Mas Sim. dá para colocar sim, eu coloco, claro. Ah, seria muito bom, professor. Mas obrigado, viu? Obrigado pela aula. E é isso, vamos continuar Imagina. aí Obrigado pelo comentário. discutindo. Eu acho que Tá, o André vai tá, falar também do tema, né? Legal. muito empolgante. Vai lá, André. Não, é só. Eu acho que numa das aulas eu cheguei a fazer essa pergunta, né, com relação à análise de ciclo de vida de produto, e acho que hoje o mundo está muito concentrado na questão do carbono, né, que é importante, mas ela vira uma questão muito única. E as análises de ciclo de vida de produto, elas acabam não levando em consideração essa questão do descarte final, né. Tem até um estudo bastante interessante que a ABPET, perdão, né, a indústria das garrafas PETs, liberou aí, acho que foi na metade do ano, mas tudo bem detalhado, mas eles, na verdade, liberaram um resumo, e não o estudo inteiro, né? E aí, assim, a PET tem atributos melhores quando a gente vê a questão, por exemplo, da pegada de carbono em relação a quase todos os outros produtos, né? Mas você não analisa essa questão do descarte final e os potenciais, né, impactos que isso tem. Então, fica meio uma coisa, né, vamos dizer, não completa nesse sentido. E aí a gente cria uma vantagem competitiva que, né, talvez não seja toda essa. Óbvio que tem suas vantagens, né? Acho que a gente não pode também simplesmente acabar com o compete, mas está faltando um pouco isso, né? Acho que uma análise de ciclo de vida mais abrangente. Sim, não, eu acho que tem muito estudo que falta, né? A análise de ciclo de vida vai se beneficiar muito de um aprofundamento do impacto ambiental dos plásticos e dos componentes dos plásticos, né? Por mais que seja muito difícil fazer isso, acho que quanto mais a gente se aproxima da fonte do plástico, mais informação a gente consegue tirar. E quanto mais longe a gente está da fonte, menos especificidade a gente tem, mais complexidade. E eu acho que a gente vai precisar de informação mais precisa para poder dizer, este plástico, ele é mais problemático, aquele pode ser menos, então vamos ver o que aquele que é menos problemático tem em diferença daquele que é mais problemático, já que a gente conseguiu medir. Então a gente tem que usar isso próximo da fonte para achar soluções. E só acrescentando, né, a questão que o Luciano mencionou aí, por exemplo, embalagens de agrotóxico, ou embalagens até de óleo de carro, né, que tem o resíduo que pode ser tóxico, elas têm legislação específica para isso, né, e muito mais antigo, por isso que funcionam muito bem, né, tem um alto índice de reciclagem dessas embalagens com uma cadeia de logística reversa bastante estabelecida, né, justamente para essa questão da toxicidade, né, então, enfim, acho que obviamente não dá para fazer isso com os outros por enquanto, mas acho que essa relação causal, assim, mostra que funciona.
Sim. Ah, a Tainá até colocou, PET colorida não está tendo reciclabilidade. Nada, nada. Essas informações, né, são muito relevantes para a gente tomar ação. E poder escolher. E PET cristal de embalagem de uva e bolo. Eu tenho essas embalagens, são muito boas para fazer microplástico de PET. A gente usa no laboratório. E olha, elas não têm circularidade, caramba. Eu sempre digo, quando eu discuto, só compartilhar, eu converso bastante com o pessoal que trabalha com reciclagem de plásticos. E às vezes a gente tem alguns confrontos, e tem confrontos, né, de debate. E o pessoal fala, não, isopor é reciclável. Aí eu falo assim, não, mas ninguém recicla. Mas tecnologia tem. Uma cooperativa lá, não sei onde, que recicla, a gente ajudou, não sei o quê, e é um esforço legal. Tem que desenvolver tecnologia, mas quem diz se algo é reciclável ou não é o cientista, é o catador, é a cooperativa, porque não chegou para ele. E eu gosto muito que no tratado sempre fala at scale. Sempre que fala em reciclagem, é at scale. Isopor não é reciclado em escala. Então, não é nem considerado nos esforços de reciclagem. Para ser considerado, tem que aumentar a escala. Como vai ser feito isso? Eu não duvido que tenha viabilidade técnica. Mas se a viabilidade política não for implementada, não pode entrar na mesa. Tem que dar um jeito de implementar. A culpa é do poder público? A culpa é de qualquer outro segmento? Eu não sei. Eu sei que se eu for falar com o catador, ele fala, não recicla, eu jogo fora. Não é solução. Professor, Legal. Tem uma cartilha da ABRE, que é a Associação Brasileira de Embalagens, que fala exatamente isso. É um manual que fala sobre a reciclagem, reciclabilidade, como você fazer embalagens recicláveis, e eles usam exatamente esse termo que não pode ser reciclagem de bancada, que tem que ser reciclagem em escala. É bem por aí, assim, eles usam muito isso. E é muito legal quando você fala para o cientista que quem decide não é ele. Eu lembro estava lendo um livro do Max Perutz há muito tempo, que é um prêmio Nobel que descobriu a estrutura de alguma proteína importante, acho que é hemoglobina. Ele escreveu Para que serve a ciência? É um livro muito legal. E o prefácio foi da Rita Montalcini, que também é uma prêmio Nobel, que trabalha com uma bióloga, não lembro qual foi o prêmio Nobel dela, mas ela é muito famosa, ela é senadora vitalícia na Itália, ela é muito respeitada. E ela falou sobre os limites da ciência. E ela defende que quando o homem foi mexer com o núcleo do átomo, deu problema. E aí ela é bióloga, né? Ela trabalha com genética. Quando o homem começou a mexer com o núcleo da célula, começamos a vislumbrar problema. E aí ela fala que é muito importante que a ciência seja regulada pela sociedade, que a ciência é uma coisa muito séria para ser decidida pelos cientistas. Então, às vezes a gente tem alguma informação da ciência, mas a gente tem que pegar a ciência e usar para a sociedade avançar, para a melhoria da sociedade, para o conforto das pessoas. Se a sociedade decide que determinada pesquisa científica pode ser muito perigosa, não que ela não deva ser feita ou estudada, mas ela deve ser regulada. Então, isso é importante que a gente tenha a sociedade interagindo com a ciência em vários níveis de profundidade. Bom, legal. Deixa eu parar de viajar, senão a gente não termina a aula aqui. Obrigado aí pela participação. Só para terminar aqui do Luciano, aí acho que a gente falou bem, né? Daí a necessidade do tratado, porque o tratado é necessário porque a gente não vê as ações locais funcionando a contento, em escala, e o contraponto ao contraponto, apesar do tratado não ser ideal, e acho que isso é citado em outros slides também, o que o pessoal sempre fala é, imagina sem o tratado, como seria. Então, essa é uma questão para a gente colocar. Vamos lá. Tainá, de novo. Eu gosto das perguntas da Tainá, porque eu sempre tenho que parar de fazer enquanto fazendo. Não é simples, nunca é simples para responder as perguntas da Tainá. Aqui eu tive que dar uma estudadinha. Então, vamos lá. Sobre o artigo 6,
considerando que o Brasil é o maior produtor de plástico do sul global, o quarto maior produtor do mundo e o primeiro maior produtor de resíduo plástico, é fundamental essa sugestão do Thierry com relação à transparência nos dados da produção primária e secundária. Amei, cara. Mandei para todo mundo que eu discuto, os colegas que eu discuto reciclagem, mandei no WhatsApp. A questão, né? A gente precisa saber quanto que produz de primário, mas também quanto produz de secundário. A informação ela é difícil de levantar, mas ela tem que ser levantada. Os dados dos perfis da Biplast e Maxiquim, entre outros, dão de forma de maneira clara a produção e os dados de reciclagem são sempre super notificados. Achei legal que a Tainá escreveu isso, porque eu tenho um contraponto a isso, que é na minha conversa com os pesquisadores da academia que trabalham com reciclagem, quando eu venho com esses 9%, esse número muito aceito, de reciclagem global, total, eles sempre falam que isso é subnotificado. E aí vem com um textão, ou com um discursão, uma palestrinha, né, que a gente fala, explicando como que aquele 9% ele é subnotificado por causa da reciclagem informal, que ela não tem nota, às vezes ela não tem registro. E eles vão contando, inclusive, de empresas que têm interação com... Aí eu não vou saber dar detalhes, mas eles contam de coisas que eles testemunham, acompanham, de empresas mais formais e que interagem com as empresas de reciclagem informal, falando como esse número da reciclagem, ele é subnotificado. Mas eu tenho a impressão que do comentário da Tainá e desse meu, eles não são excludentes. Né? É o comentário que eu fiz depois. Eu acho que ele pode ser super notificado quando você quer dizer que a reciclagem funciona. Mas na prática, quando você tem outro nível de reciclagem, quando você tem uma reciclagem que a gente chama de primária, apesar de usar o termo produção primária para plástico virgem, prístilo, que pode gerar uma conclusão com reciclagem primária, a reciclagem primária é aquela reciclagem filé mignon. É o plástico que nem foi para a vida útil. É o plástico que na empresa ele não passou por teste de conformidade, teve uma quebra, a rebaba da injeção, várias coisinhas que fazem aquele plástico poder ser reciclado lá dentro. Ele é fragmentado lá dentro e ele é misturado 10% sem teste nenhum. Na dúvida, mistura 10%, número mágico, podia ser mais, podia ser menos, para controle de qualidade, mas do que eu vejo, assim, põe 10%, acabou. E vai. Essa reciclagem primária, ela é filé mignon. As empresas que têm contato com outras empresas e conseguem fazer o material reciclado de muita qualidade, ou seja, esse material reciclado que é descartado de algum jeito, ou porque tem uma vida útil curta, num ambiente pouco agressivo e de fácil coleta pela logística reversa, ou de pegar rebarba, de pegar não conformidade de empresa. Essas empresas de reciclagem, elas não têm mais como produzir, já esgotou. As que produzem, que vendem para a Natura, vendem para empresas com mais valor agregado. E aí eu acho que esses são super notificados, para poder dizer que a reciclagem vale a pena, e ela vale, ela tem uma função, mas como a gente sempre ressalta aqui, ela não é a solução, ela é parte do conjunto de soluções. E para quem quer dizer que a reciclagem é a solução e não precisa fazer as outras alternativas que são mais dolorosas, talvez aí seja o caso de super notificar. E para quem trabalha com a reciclagem informal, que são os meus amigos, que trabalham com reciclagem, desenvolver tecnologia, e ajudam as empresas de reciclagem informal a terem produtos de maior qualidade para inserção social dos catadores e dos recicladores, eles dizem para mim que essa reciclagem ela é subnotificada. E para compartilhar com vocês também, no debate, quando eu falo assim, tá, mas é subnotificado quanto? Não sei. Aí eu pergunto, mas é o dobro? O dobro de 9% é 18%. Ainda é pouco. Então, essa questão, e o pessoal fala, não sei. Aí para aí. E daí vem a necessidade desse primeiro argumento que a Tainá levantou. A gente não sabe quantos reciclam. Então tem que ver quem está super notificando, tem que ver como a gente vai estimar a subnotificação para poder ter uma estimativa correta,
para poder pôr na mesa um número mais próximo da realidade, para poder discutir uma política pública de verdade. Né? Mas legal, esse é o comentário. Mas eu acho que eu e a Tainá estamos na mesma página de lamentar a situação atual. Né? Acho que esse slide é para isso. Ô, professor, você colocou uma questão que eu não tinha parado para pensar. Realmente, eu acho que são dois níveis aí, né? Porque você vai... Eu conheço muita cooperativa aqui no Sudeste, né? E todas elas, tipo assim, eu tenho acesso a redes de comercialização, sabe? Todo mundo que você conversa, ninguém recicla PVC e PS. Só que aí você entra lá no documento da Biplast e fala que o PS é reciclado 9%, 13%, 27% do PVC. Aí você fala, meu Deus, não, onde? Que número é esse? Entendeu? Então, aí que você está falando da reciclagem primária, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Só que assim, ok, mas a gente não fica sabendo, né? Não é muito bem definido, assim, detalhado, o quanto é produzido e o quanto é reciclado sem entrar para o ciclo de consumo, sabe? Ali já naquele primeiro ciclo de produção. E isso faz total diferença. Você me abriu uma caixinha aqui que eu não tinha parado para pensar. Não, você está falando isso? Estou levantando aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu não vou achar agora. Vai que eu participei de uma audiência, bem assim, uma audiência pública informal. Quando o pessoal, bem no comecinho, quando começou esse movimento, o governo ficar levantando o pessoal da academia que pode ajudar, tal, então convidava um monte de gente. E, não vou achar agora aqui. Eu tenho um aplicativo aqui para anotar as reuniões. E eu participei de uma reunião dessa MRE com indústria, com a MRE, com a indústria, a academia, foi bem amplo, assim, foi curta, tá? Um monte de gente não conseguiu falar. Mas eu lembro de algumas falas que eram da indústria falando da reciclagem de poliestireno, de isopor, poliestireno expandido. E falando que reciclava um número bem alto. Eu não quero ser leviano e inventar um número, mas era muito alto para o número que a gente conhece. Eu não lembro se era 70, se era 40, mas certamente não era na faixa da dezena. Eram dezenas. E aí, a gente não conseguiu levantar isso, mas era uma empresa que produzia esse tipo de plástico também. E eu tenho isso anotado, agora eu preciso resgatar qual era a empresa. Eu lembro que eu anoto muito em reunião. E aí, o que eu vi foi justamente o que me veio em mente da fala e das discussões é que eles tinham um valor de porcentagem de reciclagem de isopor. Aquele número só fazia sentido se fosse primário, se fosse da reciclagem deles, porque eles fazem, eles têm o defeito, eles coletam, o defeito está dentro da fábrica, eles podem ter o acesso ao usuário daquele isopor e também poder pegar o grosso do produto, não consigo imaginar qual produto, mas são situações em que você facilita muito. O isopor de embalagem de comida está na casa de todo mundo e está sujo. Então, dependendo da aplicação, você ganha um isopor limpo. Se for aplicação para isolamento térmico, você pode ter um isopor limpo. Então, são situações distintas, mas não estava claro, porque o número que ele queria usar era esse número super notificado. Na minha impressão, que realmente não teve debate, eu queria perguntar, eu falei nessa reunião, mas tinha tanta coisa, e isso não foi suficientemente esclarecido. Mas pelos números, eu acho que encaixa muito com a sua impressão de que esses números são super notificados, porque ele não deixou claro que eram isopores limpos, de fácil coleta, porque se ele conseguiu aquele número, que eu não vou lembrar qual é, mas era um número muito alto, para reciclagem de isopor sujo, coletado no lixo, seria uma revolução. Aí o isopor sim seria reciclado, não é verdade? Então aí acho que entra na supernotificação. Bom, beleza. Vou seguir aqui. Continuando a pergunta da Tainá. Com relação a isso, poderia explicar um pouco mais sobre a cadeia produtiva do plástico? Ela é composta por 4 gerações, certo? Não sabia. Eu fui estudar para ver. Então, o que eu vi? A maioria dos lugares, das referências que eu vi, que eram mais industriais, falavam só de 3 gerações, mas algumas referências falavam da 4ª geração. Então, as gerações são essas. Monômero a partir do refino é a primeira geração. Então, a gente pega o petróleo, craqueia, tem um monômero. No fim, lá em cima da destilação. Porque sai tudo que é mais pesado antes,
aí a parte final, que são os gases petroquímicos, é onde a gente vai tirar os monômeros. Aí, a partir do monômero, a gente faz o polímero, essa é a segunda geração. Terceira geração é o produto a partir do polímero. Então, monômero a partir do refino, depois polímero a partir do monômero, e depois produto a partir do polímero. A quarta geração é do consumidor, que é a separação entre recicláveis e rejeitos. Então, no consumidor, eu acho que no consumidor, achei exagerado, mas foi o que eu vi, porque eu acho que muitas vezes não é nem no consumidor, é gestor público que pega esse lixo e pode fazer a separação. Mas, em alguma instância, o que do pós-vida, você separa o que serve para reciclar do que não serve para reciclar e aí vira resíduo. Esse seria a quarta geração. E os aditivos, eles entram em qual etapa? Eles vão entrar na segunda, na primeira não tem aditivo. Você vai ter o monômero a partir do refino, e você vai ter o material bem puro. Na segunda geração, o polímero a partir do monômero, ele não é verdade, até onde eu sei. Sim, é muito difícil achar uma referência que diga que na petroquímica você produz pellets de material puro. Mas muita gente usa essa informação. Peguei do vendedor. E o vendedor me falou que não tinha aditivo. Coloca lá, usamos polímero sem aditivo. Não existe. Ele precisa do aditivo para passar pela primeira extrusão. A primeira extrusão, quando você pega a batelada de plástico sintetizado e vai produzir o pellet, que é o formato usado para comercialização, você tem que jogar um aditivo para ele aguentar no tranco desse cisalhamento que eu citei no outro slide. E isso é uma coisa. A segunda coisa, você vende, a Braskem vai vender para Brastemp, vai vender para as grandes empresas que vão fazer transformação em massa para produzir os seus produtos. Essas empresas, elas têm condição de planejar a sua aditivação otimizada para a vida útil do produto. Então, eles sabem o que eles vão colocar de maneira otimizada, melhor aditivo, melhor relação custo-benefício, beleza. Mas a Braskem também vende para o cara que extrusa, que injeta no fundo do quintal. Aqui em Sorocaba tem várias empresas pequenas, o cara compra 2, 3 injetoras, 24 horas por dia, vai produzindo material para a loja de 1,99, para peça para os produtores locais, mais barato. Então, você tem todo um ecossistema de produção de tamanho menor. Esse pessoal vai comprar o plástico da Braskem e vai injetar. Eles não têm a estrutura para planejar uma aditivação de alta performance. Então, o que acontece é que as petroquímicas, elas já vendem com pacote básico para aguentar o tranco da primeira injeção. Acho que, eventualmente, uma petroquímica pode produzir bateladas para atender grandes empresas que até querem uma aditivação. Imagino que isso possa ser um mercado. Mas a empresa ela tem que colocar um pacote básico. Então, na segunda geração, que é polímero a partir do monômero, deixa eu colocar o laserzinho, aqui, ó, polímero a partir do monômero, vai entrar pacote de aditivo, pacote básico, para garantir esse pessoal que não tem essa capacidade de avaliar uma aditivação de alta performance. Na terceira, que é produto a partir do polímero, quando você tem essa possibilidade de produzir um produto que vai para outdoor, então ele tem que receber, cadeira de piscina, vai receber sol o dia inteiro, durante 3 anos. Essa cadeira vai ter que ser aditivada com mais intensidade, com mais especificidade. Então, aqui também tem, na terceira geração, a aditivação. E na quarta, a recomposição de propriedades, que acho que foi a sua própria pergunta, Natália. Uhum. Aqui dentro, de reciclagem. Então, na quarta geração, também vai ter aditivação. Tá só na primeira que não tem. E aí, Tá, por exemplo, um cliente pede para a Braskem, eu vou fazer um produto tal, preciso de um aditivo específico. A Braskem pode fazer isso também? Personalizar? É uma questão de negociação, eu acho. Por muito eu grande, acho, não tenho conhecimento. Uma empresa pequena, não. Mas se vier uma super empresa que vai comprar milhares e milhares de toneladas, é uma negociação que você vai fazer. Você não despreza esse tipo de volume de transação. Vou até perguntar
eu tenho alguns colegas aqui, todo mundo que trabalha com plástico tem algum amigo que trabalha na Braskem. Algum colega de mestrado, doutorado, né? A Braskem emprega muito. Obrigada. Eu vou levantar essa questão, Tainá, mas eu tenho a impressão de que se você faz uma aditivação na segunda geração para fazer o polímero, para fazer o polímero a partir do monômero, você faz a batelada e processa para fazer o pellet para comercializar. Você já coloca aditivo ali, por que não colocar mais? Eu acho que seria possível. E aí essa parte da criação de, por exemplo, filmes laminados, embalagens multicamadas, é na polímeros a partir do monômero ou é na terceira? É já o transformador que vai criar a embalagem? Produto a partir do polímero. Multicamada, blenda é produto a partir do polímero. Você compra o polímero, tá. Produz. Tá bom. Sempre pode ter uma exceção, tá? Sempre pode ter uma petroquímica que resolva investir no mercado de fornecer filme. Mas seria uma terceira geração dentro in-house, sabe? Dentro da mesma fábrica. Você produz o PP, aí depois você tem uma outra etapa para fazer o multicamada. Porque o multicamada você tem que ter mais de uma extrusora, eu acho que até um ambiente diferente. Seria inviável fazer da batelada para o primeiro pellet, já fazer o multicamada, porque teria que ter a batelada do polietileno, do PP, do outro polímero que você está colocando, de uma eventual camada intermediária reciclada para não ter contato com o alimento. Eu acho que seria a terceira geração, mas dentro da petroquímica, se fosse o caso dessa petroquímica investir nesse mercado. Obrigada, professor. Nada. Ó, a Elinha aqui, em resumos reciclados, podem conter maior quantidade de aditivos? Não, sim, super, sim. Podem não, provavelmente vão conter, se for um polímero reciclado de qualidade. Você sempre pode pegar uma cooperativa, fragmentar, pegar material, pegar esses fragmentados, vender para alguém que vai produzir um produto de baixa qualidade e não aditivar. Alguma coisa descartável. Pode acontecer, mas deveria aditivar para ter qualidade. Leonardo Cruz. Ao analisar Leonardo Cruz Mendes da Silva e Marco Antônio Saraiva da Silva. São duas pessoas, eu entendo que não é um nobre para ter tanto nome assim. Acho que foram duas pessoas. E foi aqui eu também tive que me desdobrar um pouquinho. Então, ao analisar, eu não sou especialista em Raman, né? Mas a experiência que eu tenho, eu compartilhei aqui. Ao analisar um fragmento do produto comercial, espuma expansiva de poliuretano, no micro-Raman, mesmo mudando as faixas dos lasers, o tempo de incidência e a intensidade, a resposta foi do corante âmbar. Isso é normal? Super normal? Glaucia sabe que isso é normal. Glaucia passou pela mesma questão no artigo dela. O mesmo tem acontecido com fibra de cor azul, que na maioria das vezes retorna o espectro do corante índigo. Minha resposta. Não sou experiente em Raman, mas tive uma experiência semelhante também, só foi corante. Não deu para ver de jeito nenhum. Levei para o IPEM, para o Niklaus, que é o cara que trabalha com laser desde sempre, trabalha com LED, trabalha com Raman, é um cara especialista em laser. Tentou de todo jeito o grupo dele, né? Ele ajudou, ficou lá acompanhando, orientou as alunas, tentamos tudo, só saiu corante. Então, para a gente foi assim, a gente queria saber qual é o polímero. E só saiu corante. Aí o que a gente fez? Desse limão, a gente tirou uma limonada. A gente pegou a fonte. Como ele viu o corante com muita precisão, e o legal do Raman é que ele pega o corante, aí ele enche o saco da sua atribuição do polímero. Mas aquele corante acabou. Então ele mede muito bem o corante. Então, entre os corantes vermelhos, ele pega qual é. E aí o que a gente fez foi usar disso para estabelecer uma relação forênsica uma relação de nexo causal. Aquele plástico que a gente achou veio dessa fonte e está aqui o Raman para não deixar a gente mentir. Porque dizer, eu peguei polietileno no chão e ele está perto daquela fonte de polietileno. É uma coisa, esse polietileno tem em todo lugar. Agora, esse aditivo do polietileno que está no chão está no polietileno que está na fonte, que está aqui, perto. Acabou, não tem discussão. Então, o Raman, a gente usou ele com essa estratégia. A gente fez uma limonadinha ali.
E aí você continua, e ainda continua no próximo slide aqui a resposta. Outro ponto interessante é que materiais vermelhos têm dado mais trabalho que outros de outras cores. Por exemplo, ao submeter um fragmento de sachê de ketchup no aparelho, mesmo utilizando diferentes configurações, foi muito difícil encontrar um pico que correspondesse ao indicado na embalagem, que era polipropileno. Mesmo ocorreu com algumas fibras vermelhas, que na maioria das vezes saturavam os picos. Por que isso ocorre? Fiquei na dúvida, você continuou no Raman, né, Leonardo e Marco? Vocês continuaram no Raman. Aí a minha pergunta é se você checou por FTIR, mas considerando que vocês estavam no Raman, não sei se vocês estão aí, apenas no Raman, legal. Então, eu sugeriria checar no FTIR. Então, beleza. Então, acho que a minha resposta para no próximo slide mesmo. Checa por FTIR, que ele é menos sensível ao aditivo. E eu procurei, dei uma buscada na literatura. Eu não sou especialista em Raman, né, mas tive essa experiência de interagir, alguma coisa eu leio. E eu fui buscar. E eu achei um paper que é usando o Raman, não é para identificar o polímero, mas para identificar os pigmentos de peça de museu, que está aqui, ó, é isso aqui, ó. A identificação de pigmentos vermelhos sintéticos orgânicos, que eles podem ser inorgânicos. Então, essa já é uma informação relevante. Principalmente para ver impacto ambiental, né? A diferença desses aditivos é brutal, inclusive de transporte, de interação com o meio. Em plásticos históricos, desenvolvendo um protocolo analítico in situ baseado em microscopia Raman. Então, acho que esse paper vai falar bastante sobre... Vai conversar com vocês sobre essas dificuldades que vocês têm, até para poder ver aonde esses pigmentos estão sendo usados e se algum desses pigmentos bate com o pigmento que vocês encontrarem. E o segundo é pigmentos vermelhos atrapalhando mesmo. Eu achei um paper, que é esse aqui, Desafios na Espectroscopia Raman de Microplásticos, o papel interferente dos pigmentos, dos colorantes. E aqui tem um trecho que está no abstract, desse artigo aqui, eu coloquei o DOI. Aqui é tudo imagem, aqui é texto, aqui é texto. Então, no PowerPoint que eu mandei de manhã, nesse slide, você copia o DOI, coloca no browser e consegue acessar, tá bom, Leonardo e Marco? E aqui ele fala especificamente, pigmentos vermelhos particularmente obscurecem a identificação do polímero. Então, é isso mesmo. Tá bom? Dá uma checada, se é o caso, leia o paper aí, dá uma checada, se é o caso desse paper, conversar bem com os seus resultados, tá bom? Então, achei legal essa pergunta aí, aprendi também. Jefferson Hugo Vice, Ecologia e Conservação. É justo que países com menos recursos sejam pressionados a adotar soluções sustentáveis, enquanto os países desenvolvidos têm maior impacto ambiental histórico? Não acho justo, acho difícil que alguém ache justo. Difícil. Por isso, os mecanismos de financiamento do norte para o sul global, eles fazem parte dos tratados. Todos os tratados. O problema é que a gente não faz o que promete, que é uma discussão que está no Acordo de Paris. E o que o pessoal tem discutido nesse acordo do Tratado Global, e aí não é a parte que eu estou mais envolvido, mas o pessoal está muito envolvido. O Brasil, lá no evento que eu participei em Bangkok, que eu vou falar na próxima aula, sobre o qual eu vou falar na próxima aula, lá tinha a parte de aditivos, substâncias químicas, e tinha outra parte que era de financiamento. E o Brasil participou bastante, assim, das poucas vezes que eu fui visitar outra sessão, o Brasil estava sempre tendo uma atuação bem relevante ali no debate. E porque, justamente, é uma preocupação do Brasil, e o Brasil levanta essa questão do Acordo de Paris, foi recentemente colocado, né, vocês prometeram uma grana aí e não entregaram. E não entrega. O pessoal, acho que teve um podcast desses matinais, entrevistaram um especialista no tema, que falou que o pessoal coloca como transferência de dinheiro para possibilitar as ações contra a mudança climática em empréstimo. Eles pegam os empréstimos a juros regulares e colocam isso na transferência de financiamento, quando não pode ser. Esses golpes que têm sido dados
no Acordo de Paris, o histórico, o aprendizado com esses golpes estão sendo discutidos para justamente criar um mecanismo de financiamento que permita a transferência de dinheiro. Chega a um ponto que tem país que não consegue pedir esse dinheiro porque não tem estrutura bancária a mínima necessária para conseguir pedir o financiamento em alguns órgãos onde os países do Norte Global insistem em colocar o dinheiro para essa transferência. Isso basicamente invalida, porque algumas estruturas bancárias não são robustas o suficiente para conseguir pedir esse dinheiro. Não tem as condições. Então, essas peculiaridades têm que ser levadas em consideração. E isso está sendo discutido agora nesse tratado. A impressão que eu tenho, como a gente falou antes no comentário do Luciano, é que a gente está sempre atrás, tentando correr atrás das boas práticas para fazer os tratados acontecerem. Estamos aprendendo, mas é sempre mais lento do que o impacto. É isso que mata. Mas não podemos perder a fé. A fé ou a esperança, não sei. Tudo bem? Então, esse é o comentário aqui. E aí eu coloquei em negrito aqui e em outros slides também, se alguém aqui tem alguma informação sobre esses mecanismos de transferência de dinheiro para os tratados acontecerem. Alguém aí conhece mais da área? Outro dia eu estava conversando com um economista sobre o Tratado Global e aí eu falei assim, no começo da conversa, falei, nossa, mas são os economistas que têm que fazer isso acontecer mesmo, né? Economista, diplomata, porque a gente fala o que faz mal, por que faz mal, onde faz mal, como mede, mas como implementar isso, a gente não sabe fazer. E a questão Professor, fala. Eu vou depois atrás de um artigo que eu li outro dia, mas falava um pouco sobre, por exemplo, e também naquele evento que eu fui em Curitiba, lá tinha um cara da África do Sul, e ele estava falando muito sobre isso, e corrobora com esse artigo que eu li, que lá na África, né, especificamente, a indústria do plástico tem criado um novo nicho de mercado para embalagens de uso único, para atender um mercado mais pobre, para a população mais pobre lá ter acesso a produtos. Então, eles compram, fica muito barato, né? Produtos que vêm em sachê, sabe? Tipo água, sachês, comidas, pasta de dente, tudo em sachê, shampoo. E aí, cada vez que você usa, você está gerando uma embalagem, né? Então, e ele estava falando que isso está um problema, assim, todo lugar que você olha tem plástico para todo lado, sachê, coisa metalizada e tal. E aí, nesse artigo falava justamente isso, né, de como que esse mercado estava em ascensão nesse país, e ao mesmo tempo, como que os países em desenvolvimento, enfim, menos desenvolvidos do sul global e tal, estavam com políticas muito mais restritivas e agressivas com relação a inclusive, banimento de produto plástico, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que eles são os que mais sofrem com essa poluição plástica, eles estão sendo os mais rigorosos em termos de banimento, de proibição, de não uso, sabe? Eu achei muito interessante. Eu vou ver se eu acho em algum lugar esse artigo, eu trago na próxima aula. Compartilha com a gente. Legal. Sim, é interessante. Obrigado. Esse fenômeno que a Tainá falou, eu conheci recentemente, não fazia ideia. O André comentou aqui também. Em Bangkok, eles tinham... Eu fui numa exposição, eles estavam mostrando, inclusive, praias que tinham poluição predominante de sachê. Não era poluição plástica, se encontrava garrafa, saquinho, brinquedo, outras coisas de plástico. Era quase tudo sachê. Assim, você vê a diferença, né? Eu tenho vontade de ir lá e pesquisar essa praia para ver o impacto específico do sachê. Eu não tenho informação sobre como evitar isso. E eu descobri esse tipo de poluição num evento sobre reuso. E eu assisti palestras de reuso de tecnologias que eu não imaginava e que resolviam parcialmente várias questões do sachê. Então, sachê, garrafa. Então, a ação ela tem que ser holística mesmo, de todas as áreas. É por isso que essa disciplina, por isso que eu gosto tanto dessa disciplina, porque eu ouço insights de várias formações. Bom, vamos lá. Júlia Fatucci, engenharia civil no Unicamp.
Professor, já existe uma versão preliminar dos anexos A e B mencionados no artigo 7? Não, são só propostas. 2 propostas a gente colocou em contraponto na CONASC, na Comissão Nacional de Segurança Química, num grupo de trabalho para alimentar a delegação brasileira que foi para Bangkok e que vai agora para o NC5. Então, essas informações estão levantadas lá. E a gente alimentou lá, fez o contraponto das substâncias regulamentadas na Anvisa, uma proposta da União Europeia e de um grupo de 3 países, que é Ilhas Cook, Ruanda e Noruega. Esses 3. A gente tem lá isso aí. É um documento público, posso compartilhar depois, se vocês quiserem. Não consegui localizar o non-paper 3, está aqui o link, coloquei aqui. Está no PowerPoint que eu mandei agora de manhã para vocês, mandei por e-mail. Como foi ou será elaborada a lista de produtos químicos de preocupação usados em plásticos no âmbito do Tratado Global? Imagino que esse seja um assunto de muita discussão. Realmente é, e provavelmente vai ser entre o fim dos INCs e a primeira COP. Inclusive, até tem isso aqui, ó, eu coloquei no comentário para o André, se eu não me engano, aqui, ó, tá vendo? Só roubar aqui esse cantinho, depois eu volto aqui. No work is envisaged during the interim period between DIPCON, que é a última INC, que é o Diplomatic, não sei o quê, e a COP1. Então, no non-paper 3 tem vários desses comentários dizendo que é para fazer. Aqui ele está falando que não tem nada para fazer, mas tem trabalho que é para fazer. E provavelmente essa listinha aqui vai ser entre o fim dos VNCs e a primeira COP1. E aí a primeira COP vai ser para aprovar ou para discutir filigranas, últimas coisas, mas tem que ter um trabalho diplomático de conferência de uma lista possível antes. E só como comentário, também não sou especialista em diplomacia, mas na minha pouca participação, ouvindo os colegas que são mais experientes, eles costumam comentar que o Brasil é muito importante nesse trabalho de achar meio de campo. O Brasil é muito criticado na questão de não se posicionar muito firmemente em um ou outro lado, mas eu percebo que o Brasil ele faz questão de ser uma ponte entre os caminhos viáveis, os caminhos possíveis, e isso eu ouvi um comentário recente, num podcast também recente, sobre essa questão climática, mesmo onde eu ouvi a questão do financiamento, que o cara tinha ouvido um comentário de um diplomata inglês que nenhum país tem tantos amigos como o Brasil nessas discussões. Que o Brasil ele faz a questão de não queimar pontes, né, para ser a ponte. Bom, beleza. Então, acho que isso é bom, é ruim, eu não sei, mas é uma característica e eu acho que isso tem uma serventia. Beleza. Doutor Fatucci, está respondido. Joyce Soares. O artigo 9 do tratado, que fala sobre o monitoramento, pode ser citado em projetos de pesquisa, pensando em motivações e justificativos para trabalhos? Cara, super pode. Eu acho que é, inclusive, uma estratégia muito boa. Eu uso. Eu comecei a usar quando eu vi uma palestra da professora Mirabel, que era do ITA, e agora está na Unifesp, aposentou e foi para a Unifesp, de São José dos Campos, da mesma cidade do ITA. E a professora Mirabel é uma lenda, assim, é a mãe dos compósitos no Brasil. Ela é uma figura muitíssimo respeitada internacionalmente. Ela é fantástica. E aí eu lembro que assisti uma palestra dela e ela falava, compósito, é importante esse aspecto de compósito. Está no plano estratégico do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, desenvolver compósito disso para essa aplicação. Tal. Ela sempre citava os planos estratégicos de instituições governamentais de relevo para a área. Então, compósito é um material de muita demanda. Então, claro que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que quer fazer coisas que resistam ao impacto, que sejam duras, era uma instituição de relevância para a área da professora Mirabel. E eu achei muito legal essa estratégia dela. E depois disso, eu comecei a prestar atenção nessas instituições que são relevantes. E eu quero compartilhar uma que eu acompanho sempre, que é a ECA, que é o instituto que regula substâncias químicas na Europa e outras coisas.
E a ECA, eu acho que está aberto aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui, deixa eu trazer para cá. Aqui, ó. Aqui, a ECA sempre solta esse relatório de Research Needs. E o último está aqui, inclusive teve um podcast que está aqui, onde eles discutem esse relatório. Está aqui o podcast, está no slide, deixei no slide para vocês pegarem. Está aqui, ó, o YouTube está aqui. Não é foto, né? É textinho. E aqui está o link desse site que eu estou mostrando, que está justamente aqui, ó. Então, ele apresenta esse Research Needs, é o segundo que eu pego. Está aqui o podcast, que está no YouTube, mas está no seu tocador favorito, está em vários. E ele explica por que eles fazem isso e por que eles publicam esse documento para poder enfatizar, para poder ressaltar quais são as pesquisas necessárias. E aí, se você buscar aqui, ó, microPL, está aqui, ó. Já tem aqui o item, ó. Esse é uma Research Need que eles têm. Improve Toxicity Assessment for Micro and Nano-Sized Materials, e.g. nanomaterials or microplastics. Então, não é só microplastics. And investigate the long-range transport, uptake, and toxicity for humans and other organisms. E aqui ele explica melhor. E se você olhar, explica até o polímero, a questão, quais são os vamos olhar aqui, ó. Microplastic, não, perdão. Está aqui, ó. Está aqui o título, está aqui o item, onde ele cita exatamente aqui, ó. Desenvolvendo e validando técnicas de medida que podem cobrir a faixa inteira do nano, efetivamente. A restrição de microplástico já é confrontada com esse problema. Então, aqui ele está levantando, se você ler um pouco mais para frente, está explicando melhor, um pouco para trás. Está falando que para micro já está resolvido e para plástico, para nano ainda não. Então, ele ressalta a faixa de 1 a 100. Então, ele aponta lacunas que precisam ser levantadas. Ó, plastic. Aí você tem aqui ainda uma parte que explica o que é cada uma das coisas. E ainda você pega o contexto que é importante para a EPA. E a mesma coisa se você olhar em algumas EPAs, que são bem... Deixa eu voltar aqui, peraí. Se você pegar algumas EPAs que são muito variadas, né, um tema, é um acrônimo muito usado, né? Irlanda tem EPA, Estados Unidos tem EPA, tem vários EPAs. Alguns EPAs também publicam esses relatórios de gaps, de research needs. Então, eu acho, Joyce, muito importante usar. E eu aproveitei o seu comentário para espalhar, para divulgar aí esse report de research needs do eixo, que eu acho fundamental. Eu sempre cito. Tá bom? Deve. Então, não é que pode. Deve. Adriana Murari. Então, legal. O negrito aqui é meu. Gostei do comentário da Adriana. Ressaltei no fim aqui. Então, vou ler. Há muito a ser mudado antes de conseguir... Eu acho que esse texto conversa com o texto da Tainá e com o texto do Luciano, né? Podia até ter colocado os três de seguida. Há muito a ser mudado antes de conseguir as mudanças concretas no que tange sustentabilidade, mudanças climáticas e poluição. Não basta, não. Pensava-se que os efeitos catastróficos das mudanças climáticas demorariam muito mais para ser vivenciados. Mas mesmo as previsões mais pessimistas foram superadas. Se o que já está acontecendo não for suficiente, não consigo imaginar o que mais poderá funcionar. A mentalidade consumista, capitalista e egoísta está deixando as pessoas cegas para o que está acontecendo, seja porque as pessoas não acreditam na relação do seu consumo com as catástrofes climáticas, e há muito são feitos para se manter essa mentalidade, ou por puro egoísmo, por acharem que só as próximas gerações vão sofrer as consequências. Os Estados Unidos já estão se preparando para se retirar do Tratado de Paris com um novo presidente, mas não seria nenhuma novidade, também não assinaram o Protocolo de Kyoto, sob a presidência de um presidente teoricamente mais alinhado com a agenda ambiental. A China, que são os maiores produtores, são também as economias que regem as outras economias e acreditam que dependem dessa cultura consumista não sustentável. O negrito é meu, Adriana, desculpa aí pela liberdade. Com tudo isso, quero dizer que nosso trabalho é muito importante para conscientizar as pessoas, para que assim haja pressão popular, para que seus governos tomem decisões que possam favorecer os esforços para conter
à crise climática. E eu deixei em negrito porque eu acho que a gente tem que entender que o nosso trabalho, seja de desenvolvimento de pesquisa para estudar impacto ambiental, desenvolvimento de ações de conscientização, de educação, todo mundo que trabalha com o tema está trabalhando num tema muito relevante e necessário. Então, eu quis negritar essa conclusão da Adriana para a gente reforçar isso, não podemos esquecer. Então, tá, foi um comentário, não uma pergunta, mas acho que a gente já discutiu bastante isso. Eu agradeço, Adriana, pelo texto que você mandou, foi muito legal. André, não ficou claro para mim qual seria o fórum de discussão para eventuais pendências ou continuidades das discussões. Fala-se um fórum específico para isso, mas também é mencionada a COP, se entendi correto, é isso mesmo? Aí eu respondi, eu tinha que ter colocado, não diferenciei a resposta da pergunta, eu tinha que ter colocado para a direita. É a própria COP e seus mecanismos auxiliares, preparatórios para as COPs, além de instâncias da lei, que estão aqui, ó. Aí eu ressaltei esse aqui. Então, aqui tem o acerto das disputas. Então, tem o secretariado, que é outro artigo, que provavelmente, quem vai receber as denúncias, receber as demandas, receber as propostas, receber as ações, e vai tomar alguma medida. Entrar em contato, verificar, levantar. Então, tem o secretariado da COP, que vai trabalhar entre as COPs. E aí, tem esse mecanismo de acerto de disputa, que é a COP. Então, vai ter uma briga, se não resolve no âmbito do secretariado, resolve durante a COP. Aí o pessoal vai denunciar, vai dizer que assim não pode, o cara pôs essa desculpa para conseguir uma isenção, e essa desculpa é mentirosa. Está aqui, ó, isso aí está claro que houve um bias aí, um conflito de interesse, sei lá. Ou que, foi feita essa medida, mas mudou com essa tecnologia, então não faz mais sentido 5 anos, tira. Então, pode ter algum tipo de disputa, porque é juridicamente vinculante. Então, é uma coisa mais controlada, né? Por isso que juridicamente vinculante faz parte do nome, ao contrário de outros meios. Então, você vai fazer na COP. Então, aqui, ó, árbitro de acordo com os procedimentos adotados pela Conferência das Partes, ou submissão da disputa para a Corte Internacional de Justiça. Então, pode ser que a coisa não se resolva nem na COP. Vai ter que se escolher a corte, provavelmente tem uma corte específica, e aí nessa corte vai ter um âmbito posterior, tipo, vai fazendo recurso e vai subindo. Então, isso está previsto nesse item aqui. Tá? Mas, em geral, vai ser na COP para resolver. E os mecanismos anteriores. Peraí, tem até aqui, eu deixei aberto aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se aparece aí. Tá vendo? Na aula assíncrona, eu fui até atenção justa. Os demais, eu só citei que eles existiam. E aqui tinha o... Cadê? Não, é aqui mesmo. O secretariado, a Conferência das Partes, acerto de disputas, emendas à convenção, que provavelmente vai ter emenda, né? Ao longo do tempo para ter. E acho que esses são os ambientes de... A COP, o secretariado e a disputa são os ambientes onde vai se discutir os problemas. E a aparição dos problemas, eu acho que vão acontecer aqui. Plano Nacional, o pouco que a gente tem para falar, eu vou falar na próxima aula, na aula dessa semana, né, que vocês vão ver, e o reporting, a apresentação dos relatórios. Aí você pega um relatório e você pode questionar o outro signatário do tratado, né? Ó, não é o que eu estou vendo aqui. Reclamar que está errado, né? E a gente também pode reclamar que está errado. Então, por exemplo, o nosso plano nacional, até por uma questão de histórico, pelo menos, da maioria dos governos recentes, ele é feito em conversa com a sociedade. E aí a gente vai meter o dedo no plano nacional, né? Provavelmente, os stakeholders, academia, sociedade civil, organizada. E o reporting, ele é passível de checagem. Então, não é só os outros países, tem a checagem interna, né? Então, aí também vai ter problema aí. Então, provavelmente, essas são as fontes dos problemas, o 14 e o 15, e o 20, 21 e 22 são como a gente vai acertar os problemas. Deixa eu voltar. Beleza? Acho que é isso, André. Peraí. Deixa
Deixa eu ver vocês. Está aqui. Continuamos. Natan, quais critérios você acredita que foram usados para selecionar os idiomas dos textos autênticos? Idiomas presentes em número maior de países, ou idiomas de países com alta produção industrial? Cara, alto consumo, muito poluidor, etc. Não, é da ONU, não tem a ver com poluição, não tem a ver com esse tratado. A ONU tem esses 6 idiomas como idiomas oficiais. O Brasil está tentando emplacar esse idioma, português, né, como idioma oficial. A gente tem como é que é? Tem a organização, OLP, acho, que me lembra do petróleo. Não, OLP, Organização para Liberação da Palestina. Acho que é a OLP, Organização OPL, dos países lusófonos. Se alguém souber aí, me corrija, por favor, traga o nome. A gente tem uma organização dos países de língua portuguesa, e eles são organizados. A gente tem um número significativo de pessoas pelo mundo, né, por causa do Brasil. O Brasil tenta emplacar faz tempo, mas não consegue. Então, eu acho que é um critério geopolítico. Enfim, acho que entra também comunidade dos países de língua portuguesa, CP. Obrigado, André. E a gente não tem... eu não sei os detalhes, mas acho que é um critério geopolítico que deve levar em consideração maior número de países, por isso que o espanhol está lá também, né? O espanhol, né? Pô, faz pra caramba, né? Espanha colonizou de maneira muito esperta, né? Dividiu a galera, né? Dividir para dominar. Então, tem muitos países que falam espanhol. Bom, acha que a tentativa de firmar um acordo não ambicioso na intenção de afugentar menos países pode criar brechas no tratado, de modo que os compromissos acordados sejam facilmente quebrados? Não. Não facilmente quebrados. Aí não. Mas facilmente bypassados, né? Facilmente... Me foge a palavra, mas eles podem ser facilmente enganados, acho. Não é essa a melhor palavra. Mas... Desviados. Pode ser. E aí, tornando-se algo como lei para inglês ver, né? São 5, sempre tem. E é por isso que o chair faz um non-paper, porque chega uma hora que você não concorda com nada, né? Aí você tem uma conversa de bastidores. E é por isso também que a gente aprende com os anteriores, e isso está bem claro, não sei se vai resolver, mas parece que tem avanços na questão do financiamento do Sul Global pelo Norte Global. Então, isso tem sempre essa tentativa, Natan, mas a gente aprende com os fracassos anteriores e tenta melhorar, né? Beleza. Aline Dias, no artigo 6, supply, foi comentado a respeito da hipótese da criação internacional de uma demanda de plástico primário por parte das petroquímicas, conflito de interesses, nível existente, o nível necessário da produção de plásticos, exato, se está se criando mais plástico para poder fomentar a criação de uma demanda desnecessária. E 4, limite das tecnologias atuais da reciclagem, tecnologia atual da reciclagem, na realidade de cada localidade, onde o resíduo é gerado, que muitas vezes é diferente da realidade de onde o item plástico foi desenvolvido e projetado, versus produção e uso dos plásticos. Seria possível citar estudos, pesquisas ou outras fontes para melhor compreensão desses pontos? Sim. Eu não coloquei aqui, porque realmente são muitas, e não deu tempo para colocar aqui. Eu sempre preparo na véspera. No dia, né? De madrugada. Mas são muitas fontes. Tem muita fonte de ONG. Então, a Ciel e a IPEN são 2 fontes internacionais. Se você entrar no site delas, tem uma série de reports que citam estudos. Então, pega os reports que citam. Você seleciona qual report você vai pegar pela parte de referência. Quanto mais grossa for, melhor para você pegar. Porque também tem muitos documentos que são feitos para divulgar as ações e não traz as referências, e aí você pode... É mais importante você ter a referência que eles usaram, porque eles são organismos que levantam referências. Então, eles não são organismos de pesquisa, mas eles levantam as referências e fazem uma atuação
muito importante, legal sobre o tema. Então, eu acho que para você ter essa referência, estudo, você tem que pegar os reportes que são mais para esse público acadêmico. E aí eles têm esses reportes lá. Então, eu recomendo você pegar lá. A cadeia de valor do plástico é tratada em algum ponto específico do Tratado Global? As especificidades de cada região, como, por exemplo, o uso do trabalho dos catadores e a ausência de tecnologias para o processo de reciclagem, são abordados? São. Na parte de Just Transition, porque eles, sempre aquela coisa, né? Nobody left behind, né? Ninguém deixado para trás. E o Brasil, de novo, ele é uma referência no tema, até porque ele levanta nesses encontros, você tem vários encontros em paralelo. E o Brasil fez, no INC4, se eu não me engano, um evento na Embaixada, com os catadores, representantes dos catadores do mundo inteiro, defendendo justamente o item, o fortalecimento do item da transição justa. Então, sim, é lidado com isso. Era mais de um tema, mas acho que era mais de um tema, se não no título do tema, era tratado em mais de um tema. Era citado em mais de um tema. Esse non-paper tem um tema para ele. Então, sim, ele é tratado. Sim. Ana Paula da Silva Pedroso, Ensinos. Professor, em relação ao Tratado Global, existe algum projeto educacional sendo aplicado à população mundial no que tange a população plástica? Sei que foi abrangente, mas seria a minha dúvida. Agradeço. Eu conheço... Cara, quando eu preparei, Ana, eu fiz essa resposta. Mas agora, lendo de novo, lembrei de mais uma aqui. Vou falar. Que são as escolas azuis. Mas é para mar. Não é para poluição plástica especificamente, mas também lida com poluição plástica. Então, só conheço iniciativas locais. E Escola Azul não é global, né? De globais, eu acho que a plataforma desse curso que a gente está usando, que é a OTGA, essa plataforma, ela é uma iniciativa global. Porque ela tem vários cursos abertos em vários idiomas, falando sobre literacia oceânica. Então, não é necessariamente sobre poluição, mas tem muita coisa de poluição. De poluição plástica. Então, essa é uma iniciativa global, eu acho, uma iniciativa que tenta atingir a população mundial. Mas eu não conheço a escola azul que eu falei agora. Se você procurar escolas azuis, são as escolas que ganham esse título porque elas abraçaram no seu currículo iniciativas para inserir a literacia oceânica no currículo que está sendo ensinado lá, seja fundamental ou ensino médio. Então, essa é uma iniciativa local, não é global, mas acho que é uma iniciativa para acompanhar, se você tem interesse. E tem uma outra iniciativa, que eu não vou lembrar agora, que é uma iniciativa, eu tenho uma aluna trabalhando com esse tema, que é a questão do clima e do meio ambiente nas igrejas. Tem uma entidade que trabalha com o tema da religião, para evitar o negacionismo climático, que é um tema bem polêmico. Religião é um tema polêmico, né, em geral. Então, tem essa iniciativa também. Eu acho que envolve educação. Acho que é isso. Não tenho mais, não lembro mais nenhum, mas eu acho que se você buscar mesmo, até no Web of Science, você vai encontrar iniciativas. Quando para essa aluna que está fazendo doutorado em ensino de poluição plástica, eu fiz uma busca de ensino de ciências ambientais e religião, e a gente achou várias referências de gente estudando o tema. Então, tem. Se eu achei que o ensino de poluição plástica e religião, ensino de poluição plástica, se eu achei algumas referências, ensino sobre poluição plástica em geral, vai ter, você vai encontrar. Beleza? Emílio Paz, UFPA. A minha dúvida é em relação à forma de discutir dados de microplásticos. Estou fazendo minha dissertação analisando microplásticos na água, sedimento e no trato intestinal de peixes. Não sei qual é a melhor estatística para discutir os dados. Dado que até o momento só consigo classificar os microplásticos com a forma, cor e tamanho. Bem-vindo à nossa vida dura de trabalhar com microplástico. Não é bolinho. Emílio.
assim, a estatística, você vai ter que usar os tratamentos clássicos, né? Dependendo do tamanho da sua amostragem, você pode verificar, por exemplo, se ela vai ser se ela vai ter um comportamento normal, de distribuição normal, né? De uma gaussiana simétrica. Porque às vezes não faz sentido você usar isso. Então tem um teste que eu aprendi recentemente, também não sou muito bom de estatística, que é o teste paramétrico para ver se aquele conjunto de dados tem uma distribuição normal. E às vezes ele tem, mas não o universo amostral que você está trabalhando. E acho que um vício de estatística é você considerar que toda a distribuição de dados que você tem é normal. Então já começa aí. Se você pode fazer uma distribuição normal a partir do seu conjunto de dados. E aí, uma representação muito simples, que é o box plot, que considera o conceito de outliers, né? O intervalo interquartil. Depende se é uma estrutura normal ou não, porque se não for normal, não faz sentido você chamar de outlier. Aquele ponto ele entra no seu conjunto de dados. Bom, e aí tem outras coisas. Mas não tem, realmente, cada um usa uma estatística diferente. Não é que cada um usa, mas acho que tem uma diversidade. Não é um uso pessoal de estatística, como eu acho, na minha impressão, não é tão grave quanto você comentou, mas eu concordo que existe uma diversidade de métodos estatísticos e o uso desses métodos não está tão consolidado em relação à adequação desse uso. Há que se melhorar, né? Mas é do jogo. A gente tem que estudar um pouquinho, estou tendo que estudar. Glaucio está me ensinando, Glaucio fez disciplina de bioestatística, foi muito bem, o professor dela me elogiou. Aí eu pergunto tudo para ela agora. Então, mas é uma coisa que a gente tem que estudar. Não podemos nos abster disso. A gente tem que estudar mais estatística para entender se o pessoal do artigo que você está lendo foi adequado naquele uso das ferramentas estatísticas que ele usou. Bom, cada artigo que eu leio faz a discussão de uma forma diferente e usa diferentes ferramentas estatísticas e metodologias de amostragem. Cara, isso é uma coisa que tem que acontecer. Vai acontecer, vai chegar a hora, Emily e todo mundo que está fazendo pesquisa na área. Muita gente reclama que não tem uma norma da STN, da BNT, para poder trabalhar com microplástico. A norma ela é muito importante para ter comparação. Mas a norma não é a solução para você responder uma questão científica original. Às vezes, as questões científicas, elas não têm norma nenhuma. Você tem que inventar um método para responder aquela questão científica. Você não pode só depender da norma. A norma é importante se a sua questão científica casa com o protocolo da norma. Às vezes, você tem que adaptar a norma e às vezes você tem que dizer tchau para a norma. Aquela norma não vai te responder uma questão científica que é inovadora, que pouca gente estuda. Você não vai depender da norma. Então, o fato de você lidar com diferentes metodologias é do jogo científico. A metodologia, ela é desenvolvida para responder uma pergunta. Você pode ter perguntas que dependem da mesma metodologia? Pode. Por exemplo, a gente tem um protocolo para fazer ensaio mecânico de material. Em geral, você usa esse protocolo para ver resistência e propriedades mecânicas de uma glândula. Você pode ter algum tipo de estudo de propriedade mecânica que vai ter que fazer uma adaptação desse ensaio mecânico para responder uma pergunta muito específica. Não tem dores. Tem gente que não aceita sair da norma. Tem que ser na norma. Eu tenho uma postura diferente. Eu acho que o protocolo que você vai usar depende da sua pergunta científica. E às vezes a pergunta científica é uma pergunta tão original que não teve protocolo para você estudar. Você tem que desenvolver o seu protocolo. Beleza. Essa é a minha posição. Mas eu acho que o que a Emily colocou é uma boa constatação de que o buraco é mais embaixo, né? Que a gente tem que realmente fazer o trabalho com microplástico com cuidado. Eu recebo com frequência, por causa da disciplina, eu recebo e-mails perguntando qual é o protocolo para ver microplástico em solo. Não sei, depende da sua pergunta. Então, assim, uma pergunta que eu não respondo de jeito nenhum, porque eu dependo da pergunta, e não é da pergunta, eu quero saber isso.
Não, é um contexto maior, mais amplo, inclusive do background do orientador e do aluno, qual o tipo de recurso que eles têm. Então, não dá para passar um protocolo, dá para passar assim, no paper de separação de microplástico de PVC a partir de análise forense, a gente usou esse protocolo, tá aqui no artigo. Mas dar um palpite no protocolo que os outros vão usar é uma coisa, eu recebo muito essa demanda, é uma coisa que eu jamais respondo. Porque depende da pergunta científica. Emily, pode falar. Oi, professor. Queria só compartilhar uma curiosidade em relação aos peixes que a gente estava avaliando. Peguei peixes de diâmetro maior, né, da família dos geófagos, e uma espécie de ciclídeo, na margem, que ele é bem pequenininho. Tem cerca de uns 5 centímetros ou menos do que isso. Eu estava pensando em descartar os peixes, achando que não teria microplástico, mas tem. E o lago que eu estou estudando, ele é utilizado para abastecimento hídrico, aqui da cidade de Belém. Então, a preocupação do estudo realmente é essa, porque é um lago que é utilizado para abastecimento e não existe protocolo nenhum, pelo que eu saiba, não sei se eu tenho conhecimento, de fazer a limpeza ou o tratamento da água para retirar os microplásticos antes de ser consumida pela população. Não, então, tem que levantar, assim, o tratamento da água pelo poder público já tem algumas soluções, mas são soluções que demandam construção de infraestrutura específica. Acho que eu comentei isso em uma das respostas, uma das aulas síncronas anteriores. A gente tem o método atual que não prevê limpeza de microplástico. Limpa, mas a eficiência é baixa. Escapa muito microplástico do método de limpeza tradicional. Então, tem gente que está estudando duas coisas. Uma estrutura nova para tirar microplástico, que vai demorar a estrutura velha ficar obsoleta. Já é obsoleta do ponto de vista do microplástico, né, obviamente, mas vai ter que esperar o investimento se pagar. Ou a coisa ficar realmente, já não vale mais a pena manter, vamos construir a nova, então a nova agora é com parâmetros novos, com os poluentes que apareceram nesse meio tempo. Essa é a lógica do gestor público. E tem gente que estuda a adaptação da infraestrutura atual para a retirada de microplástico. Aí eu acho que esse tipo de pesquisa é o que o gestor público vai ter que fazer. O que o grupo que trabalha com tratamento de água vai ter que desenvolver. Essa sim é um tipo de research need para agora, né? Mas tem sim, tem muita gente que estuda tratamento de água no foco de microplástico. Isso é uma área bem robusta. Mas nesses dois tópicos aí. Agora, a gente, cidadão, fazer essa limpeza, não vai dar. É esse o contexto, Emily? Isso, professor. Então, tem sim, tem sim. Se você buscar water treatment, você vai achar, microplastics, nanoplastics, você vai achar uma miríade de referências. E vou te pedir a verdade, deixa eu só ver se eu levanto. Eu vou te indicar um lugar para você procurar, que me ocorreu agora, deixa eu ver se eu acho aqui, que e eles são muito abertos, que é a Agência de Tratamento de Água da Califórnia. Inclusive, eu recebo convite, participo de reunião como ouvinte. Tudo aberto, eles levantam tudo. Ó, deixa eu ver se eu acho, para passar o endereço. Eles têm o site, todas as reuniões deles estão disponibilizadas no YouTube, e eles falam bastante de tratamento de água, porque eles são fronteira ali nessa área. E para quem quiser, eu descobri um dia que fui numa palestra, eles estavam falaram que era aberto, entrei, me inscrevi, recebo tudo. Aqui, ó. California Water Boards. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Eu vou abrir um e-mail aqui dele para mostrar para vocês. Está aqui. Se você entrar aqui, deixa eu ver se vocês estão me vendo. Então, né? Esse é o e-mail que eu recebo. Ó. Então, se você pegar e procurar na internet, está aqui, ó, é uns Microplastics Subcommittee Meeting Information. Eles se reúnem sempre. Aqui, ó, tem a reunião aberta. Você pode participar. É só se inscrever e recebe o e-mail. Aqui tem o YouTube Channel. Aqui, ó. YouTube Channel. O canal de YouTube. Eu fico lendo aqui. Malas, aqui.
Tá aqui, ó. California Water Board, estou abrindo aqui o... Tá vendo aqui? Esse especificamente, ó, troca de informação da comunidade local e global, troca de informação e data da comunidade local e global para monitoramento, para ferramentas e métodos para monitoramento de microplásticos. Então, isso aconteceu agora. Não, agora aconteceu em novembro. E já deve estar no canal do YouTube. Está aqui, ó. Tá vendo? 2021. Ó, tá aqui. Essa reunião que falou especificamente de métodos, está aqui. 2 horas. Está disponível. Quem quiser assistir a reunião, está ali. E são vários. E eles são muito ativos. E a fronteira de monitoramento e tratamento de água no mundo, eu acho que são desses caras aqui. E esse cara é o cara que eu gosto. É o Scott Coffey. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Show? Aí fica a sugestão, Emily. Deixa eu voltar aqui. Eu sou fã desse cara é muito bom. E eu acho que acabou. Acabou. E agora, deixa eu ver se eu tenho a Raquel aí. A Raquel não me respondeu, não sei se teve algum problema. Raquel está aqui? Está vendo a Raquel aí, Glaucio? Não achei, professor. Peraí, deixa eu só... A Emily levantou. Fala, o que foi? Oi? Você vai vai tentar entrar em contato com ela? Pô, vocês ficam aí esperando um pouquinho? Tá bom, tá bom. Rapidinho, peraí. Não é para tanto, Adriana. Mas, deu para aprender, assim, o básico. Mas eu comentei com o pessoal lá do Lab que se quisessem, assim, de fazer uma apresentação básica, assim, mostrando, tipo, paramétrico, não paramétrico, eu me disponho. Me disponho. Gláucia? Professor, tem. Professor, Pode falar. Depois, se o senhor puder atualizar a gente daquele trabalho que o senhor queria publicar com a gente, fazer o livro, que eu não sei como que ficou, né? Eu preparei o formulário, eu vou divulgar essa semana. É a correria que eu não mandei ainda, mas já está preparado o formulário explicando, pedindo sugestões. Então, eu vou mandar essa semana, provavelmente. Perfeito. E para o e-mail geral. Vamos ver o que sai. Vamos ver se sai, né? Se tem uma primeira tentativa. Vamos ver se sai. Sai, tem um mundo inteiro aqui. Vamos ver. Legal. Ó, é o seguinte. Eu tinha combinado com a Raquel para a gente fazer a aula às 10. E aí... Aí eu mandei um oi para ela bem cedinho hoje. Ela está nos Estados Unidos, então não sei como é que está a questão do fuso, se ela vai aparecer às 10. Eu expliquei que era às 10 aproximadamente e tal. Então, vamos ter que esperar às 10, porque ela não atendeu. Então, não sei como é que está aqui. Eu vou encerrar a aula aqui. Peraí, vou encerrar a gravação. Deixa eu encerrar aqui. Puxa vida, não era para ter sido essa parte da gravação.